Jesus, antes de morrer, deixou muitos conselhos para os discípulos, e um deles era que eles estivessem preparados para todo tipo de perseguição. Porque o evangelho verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai trazer para você desconforto social, ele vai trazer para cima de você cancelamento. E por mais que no nosso país talvez ainda não se iniciou uma perseguição, mas mais cedo ou mais tarde, o cristão pode ser que tenha que decidir entre viver sem Jesus ou morrer por ele. Aqui no capítulo 15 de João, Jesus fala que os discípulos seriam expulsos da sinagoga. Naquela época havia uma crença judaica de que as orações de quem não estava na sinagoga não eram ouvidas, então havia um medo muito grande de ser excluído da igreja da época. As pessoas que serviram a Cristo perdiam amigos. Você pagaria um preço social por isso. Se todos aqueles amigos do lado enquanto você serve aos seus prazeres, você ter para onde ir nos fins de semana com aquelas pessoas, mas aí você decide seguir a palavra de Deus como ela é, como ela ensina, e essas pessoas acham que você é inadequado para a companhia delas. Ou você tem que ser forçado a se afastar desse convívio, porque essas pessoas vivem princípios que você descobre que não são mais os princípios da verdade. E essas pessoas também não respeitam a escolha que você tomou. Jesus convida os discípulos a algo que pode destruir o seu corpo, pode destruir a sua vida, mas que lá na frente os traria vida eterna. Evangelhos modernos, contemporâneos, prometem sucesso, prosperidade, perfeição emocional, mas o evangelho verdadeiro muitas vezes promete o contrário disso. Sim, você será perseguido se você quiser viver a vontade de Deus como deve ser vivida. Você perderá amigos, você será cancelado, você vai perder seguidores, você vai ser odiado, você vai ser difamado. Mas Jesus disse que bem-aventurados se formos difamados. Jesus já disse isso para que não desanimemos da fé. Está preparado para ser odiado pelo mundo porque você segue a Jesus? Ser odiado pior do que um criminoso? Não são poucos aqueles que falam mal ali, que falam que a igreja adventista é uma seita, que inventam mentiras, dizendo que os adventistas creem no que nunca acreditaram. Há uma campanha difamatória contra a igreja adventista na internet. Por que será? Se é uma seita, se é uma igreja, por que dão tanta importância para uma seita? Por que mentem tanto? Tem pessoas que simplesmente odeiam o adventismo. CACP, para que possamos, e outras pessoas, eles odeiam. Será que não é possível ter respeito, ainda que discordem do adventismo? Será que tem como pararem de falar mentiras e criarem espantalhos? Todos aqueles que seguem a verdade serão difamados, odiados. Mas Jesus fala que uma vez que o perseguiram, também nos perseguirão. Então é muito melhor você estar do lado perseguido do que do lado perseguidor. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer essa escolha. Se você não estiver do lado perseguido, você vai ser o lado perseguidor. E aí? Você vai ser aquela pessoa que vai entregar os seus parentes à morte porque eles estão seguindo as verdades bíblicas que Jesus ensinou? Ou você vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai ser traído pelos amigos? É doloroso. Traído talvez por aquele parente que você tanto ama. Pela sua esposa, pelo seu esposo. Você está preparado para isso? Quando chegar esse dia? E aqui há a resposta. Jesus enviará para nós o Consolador. O Espírito Santo estará conosco. Precisamos nos fortalecer, porque dias difíceis virão. E se nós não nos fortalecemos nesses dias, que pelo menos aqui no nosso país, a relativa paz, não estão sendo perseguidos ainda de maneira tão forte por causa da nossa religião, embora já haja um cancelamento. Quando chegar esse dia, nós vamos desistir. Nós vemos relatos de muitas pessoas que foram lançadas nas arenas para ser comidas pelos leões. Muitos cristãos entregaram a sua vida por Jesus, mas teve muitos cristãos que no calor da perseguição desistiram da fé. Que essa não seja a nossa realidade. Que possamos nos manter firmes nos tempos de paz, para que quando virem os tempos de guerra, quando virem os tempos de inverno, até a história da cigarra e da formiga ali é feita uma aplicação para a pessoa que é preguiçosa e a pessoa que trabalha. Mas aqui a gente pode fazer uma aplicação de que a história da cigarra e da formiga pode se aplicar ao cristão, que nos tempos de paz ele acumula conhecimento, busca o Espírito, se alimenta das verdades,
escritas na palavra. Que aí chega aquele inverno e o cristão ele tem alimento estocado, tem forças, reservas, o Espírito Santo em sua vida, ele não fraqueja. Agora aquela pessoa que é acomodada no seu cristianismo, até vai na igreja, mas vive sua vida espiritual de qualquer jeito. E a perseguição separará os homens dos meninos. Separará os cristãos daqueles que não são cristãos, daqueles superficiais, que só vão na igreja para ver os amigos, não se preocupam com a sua vida espiritual, fazem o que querem, e não tem uma vida devocional com Deus, não lêem a palavra de Deus pela manhã, não oram. Quando são convidados a ter uma relação mais profunda com Deus, eles chamam aqueles de fanáticos. A perseguição será o divisor de águas, o último divisor de águas. Daqueles cristãos verdadeiros ou não. Todo cristão falso vai se afastar na perseguição. Não vai aguentar. Porque não, a gente sabe, se a pessoa acredita em algo de verdade, quando chega o momento de dar a vida, de abrir mão de muitas coisas, benefícios sociais, essa pessoa o faz ou não. Então que estejamos preparados. Então se falar, tem muito cristão falso na igreja e tal, calma, permaneça firme. Não se afaste por causa disso. Que quando vier a perseguição, você vai ver pessoas a rodo se afastando. E pessoas novas e sinceras chegando. Que possamos estar prontos para esse dia. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.